feio, sim, e não dá para dourar a pílula. Como o povo não erra, ainda que vote errado, o que se tem, no mínimo, é um problema de método. Números TSE. Vamos lá. É claro que os institutos de pesquisa terão de se perguntar o que deu tão errado desta vez. E não há como disfarçar, ainda que queiram. Para a sua própria credibilidade, melhor fazer um meia-culpa e rever o método. Adicionalmente, os responsáveis devem voltar a atuar com mais discrição, opinando menos, dando menos entrevistas, abstendo-se de fazer previsões, ocupando-se mais de sua ciência. Há, sim, um maior número de acertos do que de erros quando se consideram as eleições presidenciais e as disputas estaduais. Ocorre que os erros não são nem corriqueiros nem irrelevantes. Um dia antes da eleição, o Datafolha, por exemplo, antevia que Dilma Rousseff obteria 44% dos votos válidos. O tucano Aécio Neves, 24%, e Marina Silva, do PSB, 22%. Contabilizadas as urnas, Dilma ficou com 41,59% e Marina, com 21,32%. Sem dúvida, estão na margem de erro, de 2 pontos para mais ou para menos. Mas Aécio marcou 33,55% nas urnas, 7,55 pontos acima da margem superior de erro prevista pelo Datafolha. Como votaram 115.122.611 pessoas, estamos falando de um universo de 8.691.757 eleitores. Olhemos agora o Ibope de sábado. Dilma, dizia o Instituto, teria 46% dos votos válidos. Marina, 24%, e Aécio, 27%. Só a PSBista está de acordo com a previsão. Com 41,49%, Dilma obteve 2,1 pontos a menos do que a margem inferior de erro, que era de 44%, e Aécio, com os seus 33,55%, 4,55 pontos a mais do que a margem superior, que era de 29%. Nesse caso, o erro remete a 5.238.078 eleitores. Atenção! O Ibope divulgou uma pesquisa no dia 2, feita, informou-se, entre os dias 29 e 1º. Contados os votos válidos, a diferença entre Dilma e Aécio era de escandalosos 23 pontos. 45% a 22% para ela. Computadas as urnas, 3 dias depois, os 23 pontos do Ibope eram, de fato, 8,04 pontos. Os institutos dizem trabalhar com um intervalo de confiança de 95%, isto é, se repetida 100 vezes, em 95, os números escolhidos estariam dentro da margem de erro. No caso, os dois não deram sorte e caíram justamente nas 5 possibilidades sem errar. Tudo bem, a gente pode acreditar que existe uma onda, uma bolha, seja lá como se queira chamar. É uma forma de tentar jogar a responsabilidade pelo erro de cálculo nas costas do eleitor. O fato é que esse não é o único erro, né? Vejam o caso do Rio Grande do Sul. Entre 1º e 3 de outubro, o Ibope colheu os seguintes votos válidos no estado: 40% para Tarso Genro, do PT, 31% para Ana Amélia, do PP, e 23% para José Sartori, do PMDB. E o que se viu? 40,4% para Sartori, 32,57% para Tarso e apenas 21,79% para Ana Amélia. O Datafolha, também um dia antes da eleição, não se deu muito melhor. 36% para o petista e 29% para os dois outros. O Ibope voltou a errar feio à boca de urna também. Atribuiu 29% ao candidato, que obteve 40,4%. Na Bahia, um dia antes da eleição, o Ibope informou que o petista Rui Costa e o democrata Paulo Souto estavam empatados, com 46% das intenções de votos válidos. Lídice da Mata, do PSB, teria 5%. E o que saiu das urnas? 54,53% para o petista e apenas 37,39% para o candidato do DEM.
Há erros para todos os gostos, não é? Em São Paulo, o Ibope previu, um dia antes da eleição, que o governador tucano Geraldo Alckmin seria reeleito com 57% dos votos válidos, contra 24% de Paulo Scaff, do PMDB, e 14% de Alexandre Padilha, do PT. O Datafolha apontou, respectivamente, 59%, 24% e 13%. O que se viu nas urnas? O tucano obteve 57,31% dos votos, Scaff, 21,53%, dentro do margem de erro dos dois institutos. Mas Padilha ficou acima do que apontavam ambos, com 18 e 22%. Segundo o Datafolha, José Serra teria 50% dos votos válidos para o Senado, e Eduardo Suplicy, 37%. No Ibope, o tucano aparecia com ainda menos, 48%, e o petista, com 36%. Suplicy ficou com 32,53% e Serra, com 58,49%. A diferença não foi nem de 13 nem 12 pontos, mas de 25,96. O Datafolha captou, sim, a virada de Fernando Coelho, PSB, na disputa pelo Senado em Pernambuco, contra o petista João Paulo. Cravou 52% a 45%. Mas o PSBista venceu por 64,34% a 34,8%. Esses são apenas alguns erros, os mais salientes. Há, sim, outros. Não estou entre aqueles que querem criar dificuldades para a divulgação de pesquisas, até porque é inegável que elas, no geral, captam os grandes movimentos de opinião pública. Ocorre que elas falam em nome de uma ciência, com margem de erro, com intervalo de confiança, e os institutos, pois, devem explicações mais sérias do que simplesmente atribuir seus erros de percepção a uma mudança de humor do eleitorado. Mas é preciso que a gente considere que números, quando divulgados, interferem nas estratégias dos partidos, alteram a formação de palanques, criam dificuldades ou facilidades para arrecadar recursos, animam ou desanimam a militância. O que fazer? De saída, sugerir a todos mais prudência. Uma semana antes da eleição, tentou-se até criar onda afirmando que Dilma, por exemplo, poderia vencer a disputa no primeiro turno. A minha primeira sugestão é que as empresas controladoras dos institutos proíbam seus técnicos em pesquisa de se comportar como analistas políticos. Como diria Fernando Pessoa, não existe técnica fora da técnica. Por Reinaldo Azevedo.